Fala pessoal, beleza? Então, estamos aqui em mais uma aula de revisão do conteúdo para a prova de recuperação final. E na aula, nesta videoaula, nós vamos falar sobre as independências do Haiti e da América Espanhola, onde os principais pontos abordados serão a história do Haiti, processo de independência do Haiti, o movimento haitianismo, as causas do processo de independência na América Espanhola, processos emancipatórios na América Espanhola e tipos de governos adotados, né? O pós-independência na América Espanhola e personagens. Nós vamos falar de personagens históricos como Simão Bolívar e José de San Martín. Tá certo, pessoal? Então, se liga no decorrer da videoaula, tá certo? Qualquer dúvida, nos procure e nós estamos à disposição para ajudar. Tenha uma boa aula e uma boa prova, tá certo? Então, até a próxima. Então, pessoal, começando aí o nosso conteúdo, né, a nossa aula, né, vamos falar, né, da independência do Haiti e vamos pegar um panorama histórico, tá, da independência do Haiti. Seguinte, inicialmente o Haiti ele era uma colônia espanhola e ela fazia da ilha chamada de Hispaniola. Tá? E esse local, essa ilha de Hispaniola, ela foi o local onde Cristóvão Colombo desembarcou, né, em 1492. Ou seja, foi o primeiro contato, né, com o continente americano que Cristóvão Colombo teve, foi através da ilha de Hispaniola, tá? Essa ilha aqui, ó, tá? Tá certo? Então, só que no século XVIII, século XVII, nós vamos ter uma ocupação francesa na parte ocidental da ilha, e essa parte da ocidental da ilha, ela vai ser rebatizada, né, com o nome de Ilha de Santo Domingo, tá? Então, na mesma ilha nós tínhamos uma colônia francesa e uma colônia espanhola. Atualmente a ilha ela é dividida em dois países. Nós temos o Haiti, que é uma ex-colônia francesa, e a República Dominicana, que é uma ex-colônia espanhola, tá? Como vocês podem observar aqui no mapa. Falando, né, sobre o panorama histórico, né, agora vamos falar do processo de independência do Haiti. Então, o sistema econômico na ilha ele era baseado no plantation. Vamos lembrar que o plantation, tá? Ele estava baseado no tripé colonial, que era produção, né, em larga escala de um único gênero agrícola, monocultura, os grandes latifúndios e economia voltada para o mercado externo. Tá? Esse era o tripé colonial típico das colônias de exploração. E, no caso, o Haiti, o principal produto agrícola produzido era o açúcar. E dominação de uma elite colonial de origem francesa que governava a região, né, que governava ali a ilha. E, só para vocês terem ideia, a grande maioria da população negra do Haiti, aliás, desculpa, a grande maioria da população do Haiti era negra, tá? 7% branco e 87% da população negra, tá? Negra de origem africana. No século XVIII, nós vamos ter a difusão das ideias iluministas. Tá? Lembrando que as ideias iluministas elas vão influenciar o processo de independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e também o processo de independência do Haiti. Por quê? Os ideais iluministas defendiam os ideais de igualdade, de liberdade. Então, o negro escravo do Haiti ele vai começar a se conscientizar da sua situação de explorado e também dos maus tratos que eram sofridos. E a partir daí, nós vamos ter uma difusão dos ideais de igualdade, de liberdade e também de abolição da escravidão. Mas aí tem uma questão importante, só para a gente contextualizar aqui. Esse processo, tá, os levantes no Haiti e que vão consequentemente levar à abolição da escravidão e ao processo de independência, eles estão ocorrendo no auge, né, da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa foi inspirada nas ideias iluministas que defendiam o quê? Os ideais de igualdade, de liberdade. Mas os franceses apoiavam a independência do Haiti? Claro que não. Então, a ideia de igualdade e de liberdade era para eles, era de acordo com os interesses da burguesia lá na França. Não era questão de colônia não era para movimento popular, como foi o movimento do Haiti, por exemplo, tá? Então, nós vamos ter a organização de levantes
armados a partir de 1791, como por exemplo a Batalha de São Domingos, como vocês podem observar aqui nesta imagem. E com isso, com esses vários levantes, nós vamos ter o que? A desestabilização do controle da elite na região. A elite não sabia o que fazer, tá certo? Então, diante da situação, acabam, né, os escravos conseguem a abolição da escravidão em 1793. No processo de independência do Haiti, nós vamos ter aí a liderança de Toussaint Louverture. Não sei se a pronúncia é essa, tá? Eu tentei pesquisar, mas eu não consegui. Mas a liderança de Toussaint Louverture, tá? Esse general aqui, tá? Ele lidera a resistência haitiana contra a França e exerce o cargo de governador geral, além, tá, de liderar as tropas de resistência. Ele acaba sendo capturado, né, pelas tropas francesas em 1802, passando então a liderança para Jean-Jacques Dessalines, tá? Esse aqui. Os revoltosos tomam o poder na ilha e proclamam a independência do Haiti em 1804. Agora, qual a importância da independência do Haiti nesse momento, no início do século XIX? Primeiro, é o segundo país da América a se tornar independente. Vamos lembrar que o primeiro país foi os Estados Unidos, que se formou, né, o primeiro país independente na América. O Haiti vai ser o segundo país da América a conseguir a sua independência. E detalhe, primeiro país de população negra, onde a maioria da população negra é negra, fora do continente africano, tá, a proclamar a independência. Então o Haiti ele se torna no primeiro país onde a maioria da população é negra a se tornar independente fora do continente africano. Tá? Então tem essa questão. E outro detalhe, o movimento de independência do Haiti ele foi feito através de um movimento popular. E é a partir daí, através desse movimento popular, é que nós vamos ter o haitianismo. O que foi o haitianismo? Né? Como eu falei para vocês, primeiro país independente na América Latina, tá? Quando eu falo da América Latina, eu falo do México para baixo, tá? Na América como um todo, ele foi o segundo. Emancipação política promovida através de um movimento popular e anti-escravista, tá? Então essa emancipação política promovida através de um movimento popular, destacar bem isso aqui, movimento popular e anti-escravista, vai trazer uma grande preocupação para as elites coloniais em toda a América, temendo que os ideais do haitianismo chegassem, né, em suas regiões, provocando movimentos semelhantes. Então, o haitianismo ele vai trazer uma grande preocupação em toda a América Latina, tá certo? Né, o haitianismo, né, como eu falei, foi um movimento com caráter popular e anti-escravista. Então, a elite colonial de diversas regiões coloniais de toda a América Latina vão se preocupar com esse movimento. No modo geral, ele é marcado, né, por diversos episódios de instabilidade política e também de intervenções militares, como por exemplo, vamos lembrar do Papa Doc, Baby Doc, né, já no século XX. As dificuldades em estabelecer uma democracia forte na região, tá, devido a essas disputas, né, políticas que ocorrem na ilha desde então, desde a sua independência. Sérios problemas econômicos. O Haiti hoje é um dos países mais pobres do mundo, tá? Como nós podemos observar aqui. A economia haitiana também é bastante dependente do setor agrícola. E um terremoto que aconteceu em 2010 destruiu muito das suas construções e causou a morte de milhares de pessoas. Tá? Foi um dos maiores terremotos da história do Haiti. E por 13 anos, a missão de paz da ONU, a MINUSTAH, tá, liderada pelo Brasil. Tá? O Brasil coordenou as missões de paz da ONU no Haiti, que estiveram presentes por 13 anos, dando suporte, né, no processo de estabilização política e ajuda humanitária à população. Nós vamos ver um vídeo rapidinho sobre a atuação das forças, né, de paz do Brasil, né, as forças de paz da ONU lideradas pelo Brasil no Haiti. Nós vamos ver um videozinho aí logo logo. Então, dentro desse, tá?
Nós vamos ter a questão dos haitianos, né, no Brasil, que desde o terremoto de 2010, muitos haitianos passaram a buscar melhores condições de vida em outros países, principalmente, né, no Brasil. Então, entre 2012 e 2016, o Brasil recebeu cerca de 77 mil refugiados haitianos. E, né, não deixar de ser diferente, o processo burocrático, né, de legalização, né, tem que enfrentar um longo processo de legalização para poder estarem aqui no Brasil. Além de enfrentar todo esse processo burocrático de legalização, a questão do enfrentamento à desigualdade, ao preconceito, a questão da dificuldade de adaptação por causa da língua e da cultura. Tá? Então, tudo isso são fatores, são obstáculos que esses refugiados tiveram que enfrentar para se estabelecerem aqui no Brasil. E também, é claro, nós vamos ter auxílio, né, de instituições brasileiras no processo de legalização e adaptação no Brasil. Hoje, muitos haitianos já têm carteira de trabalho e também se usufruem dos mesmos direitos, tá, da população brasileira. Uma dessas organizações é a Organização dos Haitianos que Vivem no Brasil, OHVB. Tá certo? Então, pessoal, dando início aqui à nossa videoaula, vamos, né, começar a entender aí o processo de independência na América Espanhola e da formação dos países da América que nós conhecemos hoje. Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, México e por aí vai. Todos os países, né, que formam, né, a América Central e a do Sul, elas têm aspectos bastante comuns, tá certo? Então nós vamos procurar entender esse processo de formação dos países que existem hoje na América Latina, tá certo? Então vamos lembrar que entre os séculos XV e XVI, a Espanha ela ocupa diversos territórios na América do Sul e da América Central, constituindo aí, então as colônias da América Espanhola. Vamos lembrar que lá no século XV, a América ela vai ser dividida entre Portugal e Espanha através do Tratado de Tordesilhas. E aqui no mapa nós podemos observar, então, os territórios da América Espanhola. Na organização da América Espanhola, as colônias vão se transformar em capitanias gerais e vice-reinados, como nós podemos observar aqui, ó. Vice-reinado da Nova Espanha, Capitania Geral da Flórida, Capitania Geral de Cuba, Venezuela, Vice-reino da Nova Granada, Vice-reino do Peru, do Rio da Prata, enfim. Então nós vamos ter essa forma de organização. E essa forma de organização vai ser dominada pelas elites crioulas. Então nós vamos ter uma formação de uma elite colonial de descendência espanhola, que eram chamados de crioulos. Lembrando que esse termo crioulo, tá? Só para a gente destacar aqui, esse termo crioulo no Brasil tem um significado, na América Espanhola tem outro significado, tá certo? Por quê? A estrutura colonial da América Espanhola era dividida. Chapetones, quem eram os chapetones? Eram europeus e espanhóis que vieram para a América, e os crioulos eram descendentes dos espanhóis que nasceram na América. Aqui no Brasil, o termo crioulo é um termo pejorativo que utiliza-se em relação ao negro, tá certo? E no processo de independência da América Espanhola, das independências da América Espanhola, nós vamos ter uma série de fatores que estavam ocorrendo entre os séculos 18 e 19 que vão influenciar nesse processo, tá certo? Nós vamos ter tanto fatores externos quanto fatores internos que vão colaborar para esse processo de independência e formação dos países aí da América Central e do Sul, tá certo? Então vamos ver aqui os fatores externos que vão influenciar no processo de independência na América Espanhola, tá? Tenho certeza que vocês já viram todos eles no decorrer das nossas aulas, tá certo? Iluminismo, tá? O iluminismo vai ser um dos fatores que vão influenciar o processo de independência da América Latina. Por quê? Quais eram os ideais defendidos pelos iluministas? Liberdade de expressão e pensamento, liberdade comercial. Lembrando, só para a gente dar um destaque aqui, na liberdade comercial, que era defendida pelos ideais iluministas, as colônias da América Central e do Sul, que estavam sob o domínio da Espanha, eram colônias de exploração.
E essas colônias de exploração tinham um pacto colonial muito forte, ou seja, elas dependiam muito da colônia, só podiam comprar e vender da metrópole. Então, esse pacto colonial, essa relação entre metrópole e colônia, ele era muito estreito, muito apertado. Os colonos não tinham liberdade comercial para comercializarem com quem eles quisessem. Eles só podiam comercializar com a metrópole. Além disso, a liberdade política, tá? Que era um outro ideal também defendido pelo iluminismo. Os colonos também não tinham liberdade política, porque as leis vinham diretamente da metrópole e as colônias deveriam seguir essas leis, tá certo? Outro ponto também que vai influenciar o processo de independência é Revolução Industrial. Como nós vimos, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a promover essa Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial fez com que o aumento, né, provocou um grande aumento na produção industrial na Inglaterra. Com isso, a Inglaterra precisava de novos mercados consumidores. Então, era desejo da Inglaterra que essas áreas coloniais se tornassem independentes para que ela pudesse negociar diretamente com essas novas áreas. Então, a Inglaterra tinha esse interesse com o objetivo de ampliar o seu mercado consumidor, tirando essas colônias da dependência política da metrópole e transformar esses países dependentes economicamente da Inglaterra. Outro ponto, Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa ela foi influenciada também pelas ideias iluministas. E o processo revolucionário francês vão defender os ideais de igualdade e liberdade. Então, esses ideais da Revolução Francesa também vão se fazer presentes entre os colonos, tá? Principalmente a elite intelectual colonial que existia aqui, né, na América. Outro ponto também são as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas também vão desestruturar a Europa. A Espanha vai ser invadida por Napoleão Bonaparte. E, diante da necessidade de se organizar, as colônias vão formar juntas governativas. Então, as guerras napoleônicas também vão favorecer esse processo de independência. Outro ponto também, a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, nesse quesito, também vai se transformar o quê? No modelo a ser seguido pelos demais, porque os Estados Unidos vai ser o primeiro país independente a se formar na América. Então, logo, o projeto, né, o modelo de independência dos Estados Unidos vai se transformar em um modelo a ser seguido pelos demais, tá certo? E agora os fatores internos que vão influenciar nesse processo de independência na América espanhola. O desejo de autonomia política, como eu falei, tá? As juntas governativas, no primeiro momento, elas não tinham autonomia para tomar suas decisões, porque as leis elas vinham diretamente da metrópole, ou seja, no caso da Espanha. O pacto colonial, que impedia dessas áreas coloniais de comercializarem com quem eles quisessem, porque eles estavam presos a esse pacto colonial que só podia comprar e vender da metrópole, tá? E as desigualdades sociais que foram estabelecidas durante todo o processo de formação dessas áreas coloniais espanholas na América, tá certo? Então esses são os fatores externos e os fatores internos que vão influenciar no processo de independência da América espanhola. Então, pessoal, só relembrando aqui, a sociedade colonial espanhola ela era formada pelos chapetones e o clero, que representavam 1% da população. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis que ocupavam altos cargos. Entre eles ocupavam as audiências, tá? Que administravam os vice-reinados. Nós vamos ter os crioulos, que eram os descendentes de espanhóis nascidos na América. Era a elite colonial, que eram os grandes proprietários, comerciantes, e integrantes dos cabildos, que eram as câmaras municipais. Nós vamos ter os mestiços também, que eram capatazes e artesãos que serviam aos crioulos, e os índios e negros, que compunham 58% da população da época, tá? E eram explorados como escravos ou semi-escravos, né? Através da mita ou repartimiento, tá? Que era o trabalho forçado nas minas, e a encomienda,
tá? Que era o trabalho nos latifúndios agroexportadores, também chamado de haciendas ou plantations, beleza? Então, pessoal, o processo de independência na América Espanhola, nós vamos passar por duas fases. A primeira fase é a fase dos movimentos populares pela independência, tá certo? E esses movimentos populares, eles começam a ter início na região do vice-reinado do Peru, tá? Essa região aqui, ó, que eu vou destacar aqui para vocês, tá certo? Ó, essa região aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Então, ó, essa região aqui, ó, tá? É justamente nessa região que começam os primeiros movimentos populares em favor da independência. Então, além disso, né, essa região, esse movimento, né, desculpa, ele vai ser liderado pelo líder indígena José Gabriel Tupac Amaru, conhecido também como Tupac Amaru II, tá certo? Aqui, ó, a imagem de Tupac Amaru II. E qual era a proposta desses movimentos populares em favor da independência? Então, olha só, o que eles defendiam? Eles defendiam a independência política, né? Eles queriam criar suas próprias leis, comercializar com quem eles quisessem, enfim. Além disso, eles defendiam a reforma agrária. Aí que está a questão. Aí que está a questão. Nesses movimentos populares, vão defender reforma agrária. Era de interesse da elite colonial na época fazer reforma agrária? Obviamente que não. Então, por que não? Reforma agrária, para quem sabe, reforma agrária é o quê? Redistribuição de terras, visto que a desigualdade social era muito grande. Muitas terras nas mãos de poucas pessoas, enquanto que muitas pessoas não têm o que comer, não têm onde trabalhar. Então aí está justamente essa questão. Esses movimentos populares, além de defenderem a independência política, reforma agrária, também defendiam o fim do preconceito racial e da desigualdade social, ou seja, queriam a libertação dos escravos. Era interessante naquele momento, então, ter movimento de independência política nessas regiões, sendo que os ideais desse movimento não atendiam os interesses das elites da época? Era interessante? Obviamente que não. Então, até por isso, nessa primeira fase, os movimentos populares pela independência não terão apoio da elite colonial, tá certo? E o resultado, é claro, né, as forças revoltosas foram reprimidas, né, e Tupac Amaru II acabou sendo executado, tá? Então, essas primeiras tentativas de independência na América, elas vão falhar justamente porque elas não tinham apoio das elites coloniais da época, tá certo? Então, processo de independência da Venezuela, tá? A Venezuela era uma antiga capital, tá? A antiga capitania geral, e era vinculada ao governo espanhol desde 1777. Essa região aqui, ó, tá? Eu vou destacar aqui essa região, tá? Aqui, ó, capitania geral, tá? Da Venezuela, essa região aqui, tá certo? E essa região, ela estava aí, né, ligada aí à produção agrícola que era voltada para a exploração, que era uma característica bastante comum das colônias de exploração, que era produzir em grandes quantidades voltadas para o mercado externo, tá certo? Então, esse processo de independência começa, né, com a deposição do rei espanhol por Napoleão durante a invasão francesa à Espanha em 1808. Aí nós vamos lembrar das guerras napoleônicas influenciando aí no processo de independência da América Espanhola. Outro ponto, então, é que o novo governador, o novo rei espanhol, que era o José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, ele vai nomear o militar Vicente Emparan como governador da Capitania Geral. Só que a nomeação de Emparan não é aceita, tá? Principalmente pela população crioula da cidade, não reconhece esse novo governo e com isso eles acabam criando uma junta governativa em 1810 que dá início a esse processo de independência da Venezuela. E tá, a declaração de independência da Venezuela vai ocorrer em julho de 1811 e a elaboração aí de uma nova Constituição
ou seja, um conjunto de leis, leis próprias, tá? Que nós falamos lá atrás, tá? Um conjunto de leis próprias para a constituição do novo país que estava se formando. O processo de independência da Venezuela, tá? Ele só vai ser concluído, tá? Mais adiante, porque a independência da Venezuela não é aceita pela Espanha, e a Espanha então acaba enviando tropas para combater os rebeldes. Então nós vamos ter uma guerra entre colonos venezuelanos e as forças da metrópole. Para piorar ainda a situação, além da guerra, há um grande terremoto na Venezuela em 1812, tá certo? E né, a vitória final dos rebeldes vai ser na Batalha de Carabobo, em 1821, sob a liderança de Simão Bolívar e Francisco de Miranda. Aqui nós temos Simão Bolívar, tá? Esse aqui, ó, Simão Bolívar, tá? E esse aqui é o Francisco de Miranda, tá certo? Então, em 1821, nós vamos ter aí a proclamação da independência da Venezuela, beleza? Então, pessoal, nós falamos, né, então, da independência da Venezuela e a formação, né, do Estado venezuelano, né, o país Venezuela, e a Venezuela na atualidade. Como é que anda a Venezuela na atualidade? Então, a Venezuela ela passa por uma grande crise política e financeira, tá certo? Isso, notícias na televisão o tempo todo. Então, a Venezuela, desde então, vive uma rotina de turbulências. Desde o primeiro, né, dia 1º de abril, o presidente Nicolás Maduro enfrenta uma onda de protestos, isso né, já desde o início dos seus mandatos consecutivos, né? Ele enfrenta uma onda de protestos contra e a favor do seu governo, com grande participação popular em ambos os lados. As manifestações são quase diárias e já geraram incidentes violentos de confronto com a polícia. Em 5 semanas, o saldo incluiu mais de 40 mortos e 13 mil pessoas feridas. A Venezuela hoje ela está dividida entre os grupos chamados chavistas, né, como são os conhecidos simpatizantes ali das políticas socialistas do ex-presidente Hugo Chávez, e os opositores, que querem o fim dos 18 anos de poder do Partido Socialista da União da Venezuela, a PSUV. E nesse ano, inclusive, um novo presidente chegou o líder da Câmara da Venezuela, chegou a se proclamar presidente com apoio de outros países, como os Estados Unidos e o Brasil, inclusive esse ano. Ele é refugiado hoje e as forças de Nicolás Maduro estão aí prendendo, né, segurando as fronteiras, né, as fronteiras da Venezuela e sustentando aí, dando né, continuidade, sustentando o governo de Nicolás Maduro nesse momento. Tá? Essa é a situação política atual da Venezuela, né, esse clima de instabilidade política, a fuga de vários venezuelanos para outros países, como o Brasil, a Colômbia, por exemplo, essa fuga em massa de venezuelanos, né, fugindo para outros países. Então, processo de independência da Argentina. A Argentina é uma antiga região do vice-reino do Rio da Prata, tá certo? Essa região aqui, ó, vamos destacar a região, igual nós fizemos com os outros mapinhas, tá certo? Essa região aqui, ó, fronteira com o Brasil, tá certo? E essa região também, né, assim como a característica da Venezuela, era uma região agrícola, né, de produção agrícola voltada também para exportação. E o processo de independência na Argentina começa aí com o desenvolvimento de um forte exército local durante as invasões das tropas inglesas à região, entre os anos de 1806 e 1807. Ah, mas por que as tropas inglesas estavam invadindo a região da Argentina? Em retaliação à invasão francesa à Espanha, tá certo? Então nós vamos ter essa resposta inglesa em relação ao bloqueio continental e à invasão à Espanha, tá certo? Então no contexto também das guerras napoleônicas. Então o processo de independência da Argentina, ele teve início em 1810 e ocorreu de maneira muito semelhante ao que ocorreu na Argentina. O que ocorreu na Venezuela, tá bom?
Então, parte da população e da elite crioula da cidade não reconhece o novo governo estabelecido pelo novo rei espanhol José Bonaparte, certo? E então nós vamos ter também uma criação de uma junta governativa em 1810, tá? Autônoma. Essa junta governativa era autônoma em relação ao domínio europeu, ou seja, ao domínio da Espanha, que a Espanha naquele momento estava sob domínio francês, certo? Então, e nós vamos ter aliança com militares locais. Aí nós vamos ter a Revolução de Maio. E é a partir dessa Revolução de Maio, tá, que aí nós vamos ter a independência da Argentina se firmando. Que nós vamos ter, apesar das divergências, né, nos ideais de independência, principalmente sobre a liderança de Buenos Aires. Essa região do Rio da Prata, por quê? Ela era composta por Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, essas três províncias faziam parte do vice-reinado do Rio da Prata. Então, essa divergência sobre a liderança de Buenos Aires é que vai acabar dividindo esse território do vice-reino, tá, do Rio da Prata, dividindo em Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, a Argentina ela vai oficializar sua independência em 1816, formando o país, né, Províncias Unidas do Rio da Prata, mas sem a participação do Paraguai e sem a participação também do Uruguai. O Uruguai ele vai ser anexado ao Brasil, tá? Quando as tropas portuguesas invadem a região e vão anexar esse território ao Brasil em 1810, e o Uruguai ele vai passar a se chamar província Cisplatina, tá certo? Então a região do Uruguai vai se transformar em domínio português ligado ao Brasil, beleza? Então, pessoal, e durante o processo de independência da América Espanhola, nós vamos ter movimentos como o pan-americanismo. Mas, afinal de contas, o que foi o pan-americanismo? Então, esse movimento, ou o hispano-americanismo, foi um movimento que visava aí unificar todos os territórios da América Espanhola, formando uma única grande nação. Agora, por que essa ideia de unificar todo mundo e formar uma grande nação? Então, partindo pelo seguinte ponto, dos laços culturais que esses povos tinham em comum, tá certo? A língua, a cultura, a religião. Tanto é que você vai na Venezuela, espanhol. Você vai no Paraguai, língua espanhola. Chile, espanhol. México, espanhol. Então, esses laços culturais, como língua, cultura e religião, eram fatores defendidos por pessoas que defendiam esse movimento de unificação, eram esses pontos que eles julgavam ser necessários para que unificassem todos os povos e formassem uma única nação. Os principais defensores do pan-americanismo, nós vamos ter José de San Martín, tá certo? José de San Martín, ele lutou nos movimentos de independência na Argentina, tá? No Peru e no Chile. E ele defendia ideias monarquistas. Como assim ideias monarquistas? Unificar, formar províncias independentes, mas ligadas a um governo central que seria governado por um monarca, um rei, tá certo? E nós vamos ter também Simão Bolívar, tá? Simão Bolívar, ele liderou, né, as revoltas na Gran Colômbia e na Venezuela. Então ele foi o cara que liderou os movimentos ali na Gran Colômbia, que vai dar origem à Colômbia, e à Venezuela também. Simão Bolívar, diferente de José de San Martín, que era monarquista, Simão Bolívar defendia ideias republicanas, tá? Estados independentes, porém ligados a um governo central, beleza? Então, enquanto que José de San Martín saía do sul, nós vamos ter Simão Bolívar vindo do norte, nós vamos ter o famoso encontro de Guayaquil. Esse monumento aqui, essa praça, tá? Em Guayaquil, no Equador, vai simbolizar o encontro entre Simão Bolívar e José de San Martín. José de San Martín, ele passa a apoiar Simão Bolívar no movimento de unificação, né, do pan-americanismo, de unificar todos os povos formando uma grande nação. Em 1815, inclusive, Simão Bolívar escreve a Carta da Jamaica, tá? Na Conferência da Jamaica em 1815. Ele diz bem assim: é uma ideia grandiosa pretender formar de todo o mundo novo uma só nação com um só vínculo, ou seja, unificar todos os povos
formando através de um único vínculo, ou seja, um único governo, que ligue suas partes entre si como um todo, já que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma religião. Deveria, por conseguinte, ter um só governo, já que tem a mesma origem, a mesma língua, tá? Os mesmos costumes. Então, seria ideal, na ideia, né, do pan-americanismo, tá, defendido tanto por Simão Bolívar quanto por José de San Martín, ter também um único governo, que confederasse todos os estados que haveriam de se formar, ou seja, um governo, tá, que confederasse todos os estados, tá, ou seja, os países ali que se formaram, só que na verdade não teria o nome de países, tá? Então, um único governo que confederasse, que governasse todo mundo, tá certo? Ou formando então uma única nação, tá certo? Então, a independência do México, ela tem início, né, na verdade, ela tem início em 1810 e divide-se em duas fases, tá? A região do México, né, ele fazia parte do vice-reino da Nova Espanha, tá certo? E esse processo de independência, né, como eu falei, ele divide-se em duas fases, tá? A primeira fase é de caráter popular e vai de 1810 até 1820. De 1820 em diante, nós vamos ter a segunda fase, que é um caráter mais elitista, que nós vamos falar mais adiante. Tá certo? Nessa primeira fase, nós vamos ter como um dos líderes do movimento separatista do México, né, o movimento independentista do México, o padre Miguel de Hidalgo. Padre Miguel de Hidalgo, ele fica conhecido aqui, ó, nós podemos observar aqui na imagem, ele aqui, ó, tá? Nessa imagem aqui, que inclusive é a capa, né, do início aí da nossa videoaula, é conhecido também essa imagem, né, esse momento desse levante da população mexicana contra as tropas espanholas, Grito de Dolores. Tá? Esse quadro, esse movimento, né, que foi feito em 1910, o quadro foi pintado, se eu não me engano, em 1843, tá? Mostrando que reforçando o caráter popular do movimento de independência do México. Tá? Esse caráter popular, né, da independência do México era defendido pelos ideais de independência e liberdade. Esses ideais de independência e liberdade estavam ligados às questões sociais, como, por exemplo, a reforma agrária, tá? A redistribuição de terras e também o fim da desigualdade social. Tá? O fim da desigualdade social, o fim da escravidão. Tá certo? Então, nessa primeira fase, esse movimento popular do México, ele não tem o apoio, tá, das elites crioulas. Né? Em 1813, nós vamos ter um novo levante, tá, já liderado pelo padre Morelos. Tá? Aqui é o padre José Maria Morelos. Ele chega a proclamar a independência do México em 1813. Elabora uma constituição, só que a independência do México naquele momento, ela não é reconhecida pela Espanha. Então nós vamos ter aí vários embates entre a população mexicana e as tropas espanholas. Inclusive, né, o apoio de grupos ligados às elites coloniais era muito pequeno, quase irrisório esse apoio, tá certo? Justamente porque esses movimentos populares pela independência, liderados tanto pelo padre Miguel de Hidalgo e pelo padre José Maria Morelos, tinham as questões sociais da reforma agrária e o fim da escravidão. Então, esses dois pontos, naquele momento, não era interessante para as elites coloniais da época. Já a segunda fase da independência do México, ela tem seu início aí a partir de 1821, né, quando ela passa a ter um caráter mais elitista, tá, esse movimento. Tá? Em 1821, a elite crioula, tá, os descendentes de espanhóis que habitavam o México, vão se apropriar do movimento e vão declarar a independência do México em 1821. Aí nós vamos ter o principal líder, justamente o militar Agustín de Iturbide. Tá? O principal objetivo desse processo de independência, já liderado pelas elites mexicanas,
Então, que a liberdade ela passa a atender os interesses das camadas dominantes. Então, dessa forma, o processo de independência e formação do Estado mexicano passa a ser de interesse das elites também, tá certo? Então, a situação a situação do México só vai se estabilizar quando a elite crioula ela consegue fazer um acordo com os rebeldes, com as classes populares, estabelecendo então uma negociação que vai levar à independência do México em 1824, tá certo? E o México, na atualidade, o México ele possui uma população de aproximadamente 124 milhões de pessoas que falam a língua espanhola e também tem dialetos de origem indígena. Lembrando que o território do México atual foi ocupado por duas grandes civilizações, os maias e os astecas, tá certo? E o país ele possui uma economia voltada, né, basicamente para exportação, regida também pelo setor de serviços agrícolas. Olha só, é muito importante a questão dessa diversidade cultural que o México apresenta da seguinte forma. Tem os traços, né, da língua espanhola, tudo. Olha a bandeira do México, eu quero dar um destaque aqui no símbolo do México. Será que vocês sabem o que significa essa águia pousada em um cacto com uma serpente no bico? Olha só, existe uma história, uma lenda asteca que os astecas, né, os povos que eram antes dos astecas, estavam procurando um local para poder fixar moradia. E, de acordo com essa lenda, o local onde eles deveriam se estabelecer seria o local onde tivesse uma águia pousada em um cacto com uma serpente no bico. Então, e por vagarem por muito tempo, encontraram esse local com a águia pousada em um cacto com a serpente no bico. Então, e os mexicanos, ao adotarem esse símbolo na bandeira nacional, mostram que eles se consideram descendentes dos astecas. Então, essa questão cultural tem uma mistura, assim como também nós temos no Brasil, de diferentes, né, culturas que vão fazer parte da população mexicana. Tá? A cultura nativa, do negro e também do espanhol, do europeu espanhol, tá certo? As riquezas, então, dando continuidade, as riquezas produzidas no México não atingem a maioria da população. Ou seja, nós temos uma grande concentração de renda. Grande parte desse dinheiro, dessa renda, fica nas mãos de poucas pessoas. E com isso, então, nós vamos ter o crescimento do mercado informal, da desigualdade social, da queda da produção petrolífera, episódios de violência política também marcam o cotidiano mexicano, e o aumento dos conflitos com organizações ligadas ao narcotráfico, tá certo? Um ponto também muito importante que nessa atualidade que nós temos aí é a fronteira Estados Unidos e México. Né? Nós já vimos aí várias vezes nas notícias vários mexicanos passando a fronteira e entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Na eleição de Donald Trump, nas últimas eleições norte-americanas, né, a grande leva de mexicanos que cruzam a fronteira com os Estados Unidos, né, são devidos principalmente às condições sociais do México. A extrema desigualdade social leva milhares de mexicanos a atravessarem as fronteiras. Então, desde 2017, o governo dos Estados Unidos tem aprovado medidas que buscam aí barrar a entrada de imigrantes do México. E uma dessas medidas, adotada, que foi inclusive promessa de campanha de Donald Trump, foi a construção do muro que se estenderia por toda a fronteira dos países. Essa barreira que nós temos aqui, que vocês podem observar na foto, essa fronteira, ela fica entre San Diego, tá, lá próximo à Califórnia, e Tijuana, tá, essa divisão aí. Então, barreiras têm sido criadas para poder impedir a entrada ilegal de imigrantes, não só mexicanos, mas também de vários outros povos latinos, inclusive brasileiros também, que usam essa rota como forma de entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
Então, pessoal, vamos falar aqui independência de Cuba, tá? Cuba, último país latino-americano independente, tá? Cuba só consegue independência em 1898 com o apoio dos Estados Unidos. E olha só, um dos levantes, né, os primeiros levantes em favor da independência de Cuba começa com Carlos Manuel Céspedes, em 1868, que vai organizar o movimento de República em Armas, tá? Cuba vai ganhar o apoio de alguns países americanos e a simpatia, claro, dos Estados Unidos, porque está bem próximo ali dos Estados Unidos, né? Cuba é bem próximo ali com os Estados Unidos. Então, e os revoltosos, claro, queriam, né, extinguir a presença espanhola. A chamada Guerra dos 10 Anos vai demonstrar o quê? O interesse espanhol em manter Cuba sob seus domínios. Por quê? Bom, primeiro, Cuba era um grande fornecedor de açúcar, tá? E tinha grande proximidade, né, uma região próxima à Europa, mais próxima que o Brasil, inclusive, e de outras áreas produtivas de açúcar também. E Cuba era praticamente o último reduto espanhol, né, o último símbolo da presença europeia no continente americano. Os demais, né, já tinham conseguido a sua independência. Então, Cuba, até por isso que Cuba foi o último país a conquistar a sua independência no território americano. Bom, no segundo momento, novas revoltas vão acontecer entre 1895 e 1898, com a liderança de José Martí, que era um escritor e político também. Quando Cuba consegue a sua independência em 1898 com o apoio dos Estados Unidos, em 1902 vem a chamada Emenda Platt. Tá? Essa Emenda Platt, o Congresso norte-americano obrigou Cuba a assinar essa emenda para quê? Qualquer lei que fosse implementada em Cuba que prejudicasse os interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam intervir, inclusive intervir militarmente no território cubano. Tá certo? Então, aí, a partir daí, as forças de ocupação norte-americanas foram oficialmente retiradas do país. Porque logo após a independência de Cuba, os Estados Unidos ocupou a região de 1898 até 1902. Então foram praticamente 5 anos de ocupação norte-americana no território cubano. Inclusive, que nós podemos observar aqui nessa charge. Tá? Representando o presidente aqui. Tá? O presidente norte-americano. Aqui. E aqui, tá vendo, nós podemos observar que ao redor do Caribe, vários navios. Por quê? Representando o quê? A presença militar norte-americana, tá? No Caribe, especialmente em Cuba. Tá? Então, Cuba ela consegue a sua independência aí a partir do apoio dos Estados Unidos, consegue sua independência de Cuba, e os Estados Unidos domina a região, interfere na região diretamente por 5 anos, até a assinatura da emenda Platt, autorizando os Estados Unidos a intervir a qualquer momento quando eles sentissem que os seus interesses estavam sendo prejudicados. Tá certo? Então, pessoal, e Cuba na atualidade, né, no decorrer do século XX, o país passa por um processo revolucionário que acaba implantando um regime de governo de caráter socialista através da Revolução Cubana de 59, que, né, ascendeu ao poder Fidel Castro. A partir dessa Revolução Socialista de 59, nós vamos ter problemas diplomáticos com os Estados Unidos, com o embargo econômico de 62. Esse embargo econômico existe até hoje, tá? Estados Unidos não comercializa com Cuba, então não tem a embaixada dos Estados Unidos em Cuba não existe e vice-versa. E olha só que em 2014 o governo estadunidense, né, através de Barack Obama, deu os sinais, né, os sinais de retomada dessas relações comerciais em Cuba. Atualmente, tá, Cuba passa por um processo de diversas reformas econômicas, que pouco a pouco estão buscando integrar Cuba novamente. É uma economia mais aberta ao mercado, porque até então, desde todo o período do governo Fidel Castro, agora quem está na presidência do país é o Raul Castro, irmão de Fidel, que inclusive Raul também participou da Revolução Cubana de 59,
Tá? Então, desde a morte de Fidel Castro, Cuba passa por um processo de transformação, tá? Buscando o quê? Abrir a economia cubana para o mercado externo. Os setores atualmente de Cuba que dão mais lucro são setores de serviços e logo em seguida vem a indústria e a agricultura. Outro ponto também importante na Cuba, né? Cuba atual, é o âmbito educacional, que graças aos programas de combate ao analfabetismo, a taxa, inclusive, de pessoas que sabem ler e escrever é de 99,8%. Ou seja, quase 100% da população cubana, né, praticamente 100% da população cubana, dominam leitura e escrita. E também Cuba é reconhecida mundialmente pelos fortes investimentos na área da saúde. Saúde e educação são prioridades no governo cubano. Então, pessoal, nós estamos aí finalizando, né, a nossa videoaula, o nosso momento. Aí que nós vamos, né, concluir toda a nossa aula. Né? Por que o pan-americanismo não deu certo? Então, vamos procurar entender os fatores que o ideal de Simão Bolívar, que era unificar, né, todos os estados e formar uma única grande nação, não deu certo. Provocando o quê? Essa fragmentação política que nós podemos observar aqui no mapa. Tá vendo? Todo esse território que era, né, a antiga América Espanhola, né, todo esse território aqui, por que não foi unificado e formou uma grande nação, como era o desejo de Simão Bolívar? Então, nós vamos ter algumas questões que vão levar a essa fragmentação política. O sonho de Bolívar, né, o bolivarismo, que era por uma América Latina unida contra a exploração de outras nações. Por que esse objetivo não foi alcançado? Primeiro, a especialização colonial, tá? O isolamento geográfico, os centros populacionais são distantes, né, uns dos outros, tá? E também pela influência externa, também é uma outra questão. Não era interessante, por exemplo, para a Inglaterra, né, promovendo a sua revolução industrial, não era interessante formar todos esses territórios formarem um único país. Para a ampliação do seu mercado consumidor, era interessante essa fragmentação, formando esses vários países aí que nós podemos observar no mapa. Além disso, os interesses, né, das elites regionais, as elites, né, de cada uma dessas regiões, em ter o poder. Então isso acabou se tornando empecilhos para a unificação da América Latina em um único país. Tá? Os interesses dos caudilhos, né? Quem eram os caudilhos? Eram os grandes coronéis que tinham interesse, né? Tinham influência política, e com o processo de independência, eles conseguiram assumir o poder de suas respectivas regiões. Então, como esses grupos tinham interesses políticos em suas respectivas regiões, acabou provocando o quê? Acabou provocando essa fragmentação política que nós podemos observar no mapa. Outro ponto também, a gente finalizar aqui, para quem gosta de futebol, inclusive, nós temos aqui a taça, um torneio, né, continental chamado de Copa Libertadores da América. Agora, por que recebe esse nome? Tá? Esse torneio que foi criado aí, né, na metade do século XX, tá? Que reúne clubes de futebol de toda a América Latina. Bom, por que recebe esse nome Copa Libertadores da América? O nome Libertadores da América, tá? O nome dessa Copa, tá? Criada no século XX, por favor, não confundam com os movimentos que nós estudamos no século XIX. A Copa de Futebol, a Copa Libertadores foi criada no século XX, tá? Então, o nome Copa Libertadores da América, ela serve como forma de homenagear aqueles que lutaram pelo processo de independência da América, como, por exemplo, Simão Bolívar, José de San Martín, Morelos, entre outros, que lutaram, tá? O Miguel Hidalgo e vários outros nomes importantes que lutaram pelo processo de independência da América, tá certo? Só que nós vamos ter uma questão importante. Esses países que vão se formar
através desse processo de independência, né, que vão ocorrer nas colônias espanholas, vão se tornar independentes na questão política, tá? Ou seja, porque eles vão criar suas próprias leis, porém, economicamente vão passar a depender da Inglaterra, tá certo? A Inglaterra vai conseguir conquistar esses mercados consumidores fornecendo produtos industrializados. E esses países, o que vai acontecer? Vão se transformar, vão continuar sendo exportadores de produtos agrícolas, tá? Exporta produtos agrícolas e importa produtos manufaturados. Tá? A essência econômica desses países vai ser justamente a agricultura. E muitos permanecem nessa situação, são países agroexportadores até hoje. Beleza? Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que você tenha entendido o nosso conteúdo, tá certo? Então, quero agradecer a você por ter passado esse momento aqui comigo. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? Se inscrever também no canal, não se esqueça, tá certo? Então, espero você na nossa próxima videoaula. Até a próxima!